Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos, entrando em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias, para juntos rezarmos ao Pai e colocarmos em suas mãos as nossas vidas e a nossa caminhada do dia a dia, a nossa luta do dia a dia, como todos nós temos, seja o santo ou o pecador. É um dia de trabalho, é um dia de a gente também conviver com as pessoas, mas em tudo o que nós façamos, o façamos para a glória de Deus, para a glória do nosso Pai que está nos céus. No programa de hoje, nós vamos meditar a catequese do Papa Francisco sobre a oração do Pai Nosso. Por isso, o texto usado é Lucas 11, versículos de 11 a 12. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Jesus imediatamente cita o exemplo de um pai que tem um filho faminto. Todos vós, pais e avós, quando o filho ou o neto pede algo, quando tem fome e pede com insistência, depois chora, grita, tem fome, qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, porventura lhe dará uma serpente? E todos vós tendes a experiência quando o seu filho pede algo. Vós dais de comer aquilo que ele pede para o seu bem? Com estas palavras, Jesus dá a entender que Deus responde sempre, que nenhuma oração deixará de ser ouvida. Por quê? Porque Ele é Pai e não se esquece dos seus filhos que sofrem. Sem dúvida, essas afirmações põem-nos em crise, porque parece que muitas das nossas preces não obtêm resultado algum. Quantas vezes pedimos e não fomos atendidos? Todos nós fazemos essa experiência. Quantas vezes batemos e encontramos uma porta fechada? Neste momento, Jesus recomenda-nos para insistir e não desistir. A oração transforma sempre a realidade, sempre. Se não mudam as coisas ao nosso redor, pelo menos nós mudamos, o nosso coração muda. Jesus prometeu o dom do Espírito Santo a cada homem e a cada mulher que reza. Um aspecto muito interessante é que Jesus fala do dom do Espírito Santo em relação ao Pai quando nós pedimos alguma coisa. E ele usa de um exemplo bem familiar, bem do cotidiano de cada dia, que você que é pai, que você que é mãe, sabe muito bem como é isso, né? O filho às vezes quer um alimento que você diz, não, agora não, você já acabou de comer tal coisa, sabe? Mas se ele tiver com fome e pedir, você não vai negar uma comida para ele, né? Você vai dar essa comida. Jesus o Papa até fala que as crianças têm aquele momento de manha, né? De chorar, de espernear, tudo para conseguir o que ela quer, né? E os pais muitas vezes acabam cedendo, mas às vezes não, às vezes faz parte do processo educativo dessa criança para que ela não pense que tudo é fácil, né? É só eu pedir e dar que está tudo certo. Não, tem hora para as coisas também. E Deus, no seu modo amoroso de lidar conosco, né, nos dá algo muito mais valioso, que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Senão o Espírito de Deus, o Espírito que nos dá uma vida muito além dessa vida, né? Que supre uma necessidade muito além das nossas necessidades. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e a palavra de Deus é Espírito, é vida. Então dar o Espírito Santo para nós é dar tudo, porque Ele é o que pairava sobre as águas na criação do mundo e fecundando as águas, fez gerar vida e vida em abundância. Então o Espírito Santo é aquele que
nos preenche, nos inunda com a graça de Deus e com o poder de Deus em todas as nossas necessidades. Às vezes pedimos para Deus, né, nos livrar de um problema, né, resolver um problema para nós. Ele nos dá o Espírito Santo e nós vamos ter sabedoria e inteligência para enfrentar esse problema e superá-lo. Deus não tirou, mas Deus deu as condições de enfrentá-lo e de resolvê-lo. Nós às vezes nem percebemos isso, mas é isso que Ele faz conosco muitas vezes. Às vezes sim, Ele tira o problema, Ele tira a situação, mas às vezes Ele nos dá as condições que nós precisamos para enfrentá-la e para superá-la. Porque é nesta hora que a palavra de Deus, como força de vida, muda as pessoas também. Porque nem todo mundo é dono da verdade, mas nós podemos viver na verdade, caminhar na verdade e agir na verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos conduzirá em todas as situações e em todos os momentos. Por isso que a insistência na oração, a perseverança na oração, nos ajuda e nos treina também na oração. Se eu só vou rezar na hora que eu preciso das coisas, ou na hora que eu tenho necessidade, aí eu não crio um laço com Deus, não crio um laço de amizade com Ele. Mas se eu todos os dias apresento a Ele o meu coração, a minha vida, a minha gratidão, meu louvor, minha ação de graças, eu crio um laço com Ele. E Ele sabe dos problemas nossos. Antes mesmo da gente abrir a boca, Ele sabe. Ele sabe do que nós precisamos. Eu vou dizer a verdade, Deus sabe tudo de nós. Nós nem precisava pedir as coisas para Ele, simplesmente dizer, Senhor, Tu sabes que eu preciso, né? E eu venho aqui na Sua presença pedir que o Senhor, na sua vontade, me preencha, me dê aquilo que eu preciso para que eu possa agir com liberdade, ou viver com liberdade esse momento da minha vida. Mas é importante que nós digamos para Ele também qual que é a necessidade, porque isso também faz parte do diálogo, né? O cego, quando chegou para Jesus, disse para ele, Senhor, tem piedade de mim, né? E Jesus falou assim, o que você quer que eu faça para você? Ele falou assim, Senhor, que eu veja. E Jesus falou assim, tá bom, eu te devolvo a vista, né? E ele voltou a ver novamente e agradeceu a Deus. Precisamos dizer o que precisamos. Não que Jesus não soubesse, ele era cego. Trouxeram o cego para ele e o cego simplesmente disse, Senhor, tem piedade de mim. Ele disse, mas o que você quer que eu faça para você? Poxa, Jesus, você não vê que eu sou cego, né? Então me dá a visão. Não, Senhor, que eu veja novamente, né? Ele falou assim, com segurança para Jesus, né? Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar de novo. E Jesus restaura-lhe a visão e ele começa a ver com clareza. Aliás, é uma das orações que nós devemos sempre pedir a Deus. Senhor, dá-me uns olhos que vejam bem as coisas, que vejam as coisas com pureza, que vejam as coisas com verdade. Sim, faz parte da oração também. Eu posso enxergar muito bem as coisas, mas eu preciso pedir a Deus também que me dê uma visão espiritual da situação, que me dê uma visão clara das coisas, que me dê uma visão pura das coisas, para que eu possa também não cair em pecado e em tentação. São inúmeras as possibilidades de oração, mas eu quero convidar você agora para rezar ao Pai das Misericórdias e nesta oração colocar o seu coração, a sua vida e aquelas necessidades que você consegue pontuar, que você está vivendo nesse momento, e pedir também o Espírito Santo. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos.
Desça sobre vós, sobre a vossa casa, a vossa família, a bênção do Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.